Vamos lá. Nós temos em nosso dia a dia, na nossa história de vida, a gente tem ouvido muitas histórias. A gente ouve histórias, né? Os avós contam para os pais, que contam para os filhos, que contam para os netos, e assim a coisa vai indo. E a gente vem escutando história de geração em geração. Quem de vocês já ouviu a história "Cuidado com o homem do saco"? Já ouvimos isso, né? O que o homem do saco faz? Ele pega as crianças, bota no saco e foge. Não é isso? E a gente escutava as histórias, e isso faz muito tempo. Hoje eu estou com 51 e... Quantos anos eu tinha? Mais ou menos uns 10 anos de idade, quando eu voltei para o Brasil. E a gente estava na época de Natal, e era de noite. E as crianças não eram para sair ali, aqui no Água Verde, não era para sair na rua assim e ficar muito tempo de noite lá fora. A gente até saía, mas muito tarde não podia. E aí, eu decidi sair, atravessar a rua da minha tia, que está de um lado da rua, e atravessar para o outro lado da rua, para minha casa. E eu lembrei, o homem do saco. E eu fiquei assim, bom, não deve existir isso, né? E saí andando para atravessar a rua, e não é que tinha um pedinte com um baita saco nas costas, sentado assim, e o cara estava numa embriaguez, e eu não entendi nada que o cara falou, eu só sei que eu me mijei inteiro, mas me deu um desespero, não sabia para onde correr. Eu acho que eu corri para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, e finalmente voltei para dentro de casa, na casa da minha tia, onde estava tendo Natal, e eu entrei correndo, o homem do saco está lá fora, e os sobrinhos, os primos, tudo ali, o homem do saco, foi um desespero total. Era um desespero, um pânico, porque algum tio, algum vô, alguém escutou alguma história, ou inventou, eu não sei quem é que sabe onde originou essa história. Alguém sabe se realmente isso aconteceu? Um homem do saco pegar uma criança? Eu não sei se é conto de fado, o que é. Loira fantasma, não conheço essa. Como é que é essa história, loira fantasma? Que pegava as crianças também. Que outras histórias vocês conhecem? Que seja... Velho do Machado. Bom, é porque esse cara mora no meio do mato, né? Aí não é o homem do saco, né? É o homem do machado. Ele é vivo ainda? Ah, é aquele... Nossa, aquele dá medo. O homem do machado, meu pai do céu. Nem judeu passa perto do cara, né? Vocês não entenderam. Judeu... Não entenderam, hein? Circuncisão, gente. O homem do machado, né? Que outra história vocês conhecem? A loira do banheiro, como é que é? Peraí. A loira do banheiro. Você dava descarga 3 vezes, abria e fechava a torneira 3 vezes, acendia e apagava a luz 3 vezes. Aí você via a loira do banheiro para vir visitar a escola. Pelo amor de Deus. Gary deve ter alguma história boa para contar aí, né? Não, hoje não, aqui não. Que mais história que vocês têm? Eu sei que essa história do homem do saco me deixou tão desesperado e tão marcado, que um dia eu estava com a minha irmã, não sei se a minha irmã está aqui hoje, mas a gente estava dentro de casa, sozinho, e meus pais tinham atravessado a rua para a tia. Tem alguma coisa com essa tia. Deve ser a tia que tem algum problema com a gente. E aí, eles foram para o outro lado da rua, nessa tia, e aí a gente estava dentro da nossa casa, eu e minha irmã sozinhos, e dali a pouco a gente escuta um tuc, 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 tuc. E a gente era novinho, bem novinho. Sei lá, acho que eu tinha, 6, não sei quantos anos eu tinha, eu era criancinha. E aí, parou o barulho. Passa um tempinho, tuc, 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 tuc. Falei, meu Deus, e aí eu comecei a ficar com medo, e de novo, alguma coisa com a bexiga, e eu precisava ir no banheiro, eu preciso ir no banheiro. E eu não tinha coragem, eu queria sair do meu quarto, a gente se trancou no meu quarto, e aí do quarto, antigamente o corredor era gigante, né?
Quando a gente era pequenininho assim, você tá... E vai correndo desesperado, correndo metros e mais metros, até finalmente chegar no banheiro, que está a 3 metros, mas é uma distância louca. E eu não tive coragem de ir até lá, e me mijei no meu quarto de novo. Fiz xixi nas calças de novo. Aí finalmente chegaram os meus pais em casa, e a gente tinha um banheiro assim, com aquele box que a porta de correr, e era daquelas de perfilzinho bem fininho de alumínio, com aquele plástico translúcido, né? Aí batia um ventinho e fazia assim, ó, taca, 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 taca. Era só isso, só isso. Então a gente escuta histórias, a gente passa por cada experiência, a gente ouve essas histórias de geração em geração. Chapeuzinho Vermelho, eu acho que é uma das piores histórias que você pode contar para as crianças. Você tem uma criança de 3, 4 anos de idade, aí você conta o lobo mau, o Chapeuzinho Vermelho andando na floresta. Que tipo de pessoa é essa? Uma criança andando chapeuzinho, andando pela floresta. E tem um lobo, que tipo de pai é esse que manda a criança atravessar a floresta, com um monte de comida, e tem um lobo mau, e o lobo mau come a avó. Gente, é história de terror. E você conta a história, é uma historinha para criança. Meu Deus, que terrorismo, né? E a gente fica escutando história de geração em geração, e essas histórias permanecem. Não sei quantos anos tem a história do Chapeuzinho Vermelho. Norberto, que você que é mais ou menos dessa época, né? Só para avacalhar com o Norberto. Quem não lembra do Papai Smurf? Ele não veio, ele pregou um monte, então ele estava realmente fazendo um trabalho, tá? Então ele merece o intervalo. Mas histórias, gente, nos perseguem, histórias acompanham a gente, nos acompanham de geração em geração. Norberto, logo você vai pregar, você vai poder fazer a vingança, vingância, né? Já pode usar essa. Mas a gente vivencia histórias, e eu acho que eu comecei a gerar aqui na academia algumas histórias de terror. E vocês pais são muito maus, de vez em quando, e me usam. E aqui eu vou desabafar, vou pôr para fora. Vocês me usam para disciplinar os filhos de vocês. Por exemplo, tem algumas clientes aqui que tem criancinha, e as criancinhas são meio arteira. Elas começam a correr, tal, dali a pouco a mãe vê a minha pessoa chegando, o dono da academia chegando, e aí ela, filha, o dono está chegando, se comporte, senão ele vai ficar bravo. E a criança, tem criança que morre de medo de mim, e eu vou chegar assim, desespero. Imagine de geração, o homem da academia, não é mais o homem do saco, é o homem da academia. E aí esse desespero instala-se no coração das crianças, porque os pais ficam contando história. Eu estava vendo ela pela câmera, né? Eu tenho um monte de câmeras espalhadas pela academia. E eu tenho um software que eu vejo tudo, né? Menos nos banheiros, claro, menos no banheiro. Que outra história aqui? Aqui nesta igreja, algumas pessoas usam o meu nome em vão. Em vez de dizer assim, não, filho, eu que estou mandando você se comportar, não, dizem, ô pastor, está chegando. Então é o homem do saco, é o pastor, é o dono da academia. E histórias passam de geração em geração. E eu queria que vocês olhassem essa história aqui comigo, e talvez a gente não tenha percebido o que acontece para que essas coisas continuem se perpetuando. Eu queria que vocês vissem um pouquinho a história de Noé. E eu queria que você pusesse a imagem ali para mim, por gentileza. E eu fiz uma leitura breve, eu não fiz um estudo profundo, talvez tenha alguns erros nessa imagem que eu fiz aqui, mas eu rabisquei ali, numa leitura breve, o tempo junto com Noé. Então Noé nasceu uma certa época, e quando ele tinha mais ou menos 600 anos, ele passou pela experiência do dilúvio. Nesse dilúvio, antes ele teve alguns filhos. E, por exemplo, o nome Sem
ele teve este filho aos 502 anos de idade. Gente, é importante a gente perceber o seguinte: algumas pessoas falam para mim, não, Ronald, veja bem, não é bem assim, 500 e tantos anos. É porque naquele tempo contava-se a idade de um jeito diferente. Gente, não é. Ele tinha 502 anos, quando ele nasceu seu filho Sem. O sol nasce, se põe, nasce e se põe, do mesmo jeito que antigamente, do mesmo jeito que hoje. E nós temos então, Sem nasceu quando Noé tinha 502 anos. Depois, Sem teve um filho, vários filhos, na verdade tiveram vários filhos, mas foi registrado que Arfaxede nasceu quando Noé tinha 602 anos. E ele teve filhos e filhas. Passa mais um tempo, Arfaxede teve, entre filhos e filhos, teve Salá. E Noé tinha 637 anos. Passa mais um tempo, Éber nasce. E Noé tinha 667 anos quando ele nasceu. Depois Éber teve Peleg. E Noé tinha 701 anos quando ele nasceu. Peleg teve Reu. E ele tinha 731 anos quando Reu nasceu. Depois ele teve Serug. E Noé tinha 763 anos. E depois Serug teve Naor. E Noé tinha 793 anos. E Naor teve Terá. E Noé tinha 822 anos. E aí eu coloquei ali mais ou menos nesse círculo, nesse oval aí, o tempo que essas pessoas passaram vivendo juntos e caminhando juntos e sentando juntos. Passam um tempo, vão jantar, vão comer, vão pescar, vão fazer alguma coisa. E eles passaram várias gerações aonde Deus permitiu que Noé vivesse tanto tempo. Para a gente caminhar com Deus, nós temos que crer no sobrenatural. Para a gente caminhar com Deus, nós temos que crer que Deus é quem sustenta a vida. Deus é o doador da vida. E para nós precisa ser fácil crer de que essas pessoas viveram isso. Mais para frente Deus fala assim, é difícil conviver com o ser humano. Vai viver no máximo 120 anos. E pouco a pouco então as pessoas passaram a ter esse teto. Mas essas pessoas, depois do dilúvio, até para que houvesse a população, repopulação da terra, Deus permitiu que eles vivessem também tanto tempo. Mais um motivo. E também o outro motivo era para que a família se reunisse, ouvisse as histórias, conversasse sobre as histórias, e eles tivessem comunhão, e eles pudessem falar uns com os outros a respeito daquilo que Deus fez. E Noé pôde compartilhar com as suas próximas gerações o que ele vivenciou 500 anos antes de eles nascerem, 600 anos antes dessas gerações nascerem, o que Deus havia falado para ele, o que os pais de Noé tinham ensinado para ele, como foi o início da criação através de Adão e Eva. As histórias foram passando de geração em geração, porque elas passavam um tempo juntos. Os pais passavam tempo com os filhos, os avós passavam tempo com os netos, as histórias se perpetuavam, e eram histórias dignas de serem passadas adiante. E é nessa comunhão que nós vemos histórias não como o homem do saco passando adiante, mas a história da criação do mundo, como que Deus fez, como que Adão e Eva se perderam, como que Caim e Abel se trataram, como foi a criação de tudo isso, como foi o desenrolar de todas essas coisas, e muitas particularidades que não estão nem relatadas, porque são muitas as coisas que aconteceram. Mas Noé viveu tanto tempo, e ele passa com uma pessoa 448 anos. É tempo para conversar. Sobre o que nós temos conversado? Quais são as histórias que nós temos passado adiante? Quais são os assuntos que nós temos tido em família? Sobre o que nós temos conversado? Eu tenho falado apenas brincadeiras que são boas e são convenientes, são
ótimas para a família permanecer com alegria, claro, mas será que é só isso? Será que eu tenho experiências para contar? Será que eu tenho algo para passar para a próxima geração? Como é importante a gente sentar e conversar e passar adiante histórias que vale a pena ser passadas adiante. Como é importante as nossas crianças, os nossos filhos irem para a escolinha e ouvir a história do dilúvio, ouvir a história da criação do mundo, ouvir a história de Moisés, ouvir as histórias bíblicas, a história dos nossos antepassados. Como é importante a gente saber. Como é importante a gente participar nas quartas-feiras de reuniões de histórias bíblicas, de ensinamentos bíblicos que o Norberto tem trazido. Como é importante a gente perpetuar essas histórias de geração em geração e fazer com que a chama das mensagens de Deus permaneçam vivas. Como é importante a gente sentar com a geração que está vindo e passar aquilo que a gente conhece, passar aquilo que a gente experimentou junto com Deus. Como é importante a gente experimentar coisas junto com Deus. Como é importante eu vivenciar dificuldades e superá-las junto com Deus. Porque assim eu vou ter histórias para contar, assim eu vou ter experiências para transmitir para a próxima geração ou para as pessoas que estão comigo sentado numa roda. Como é importante a gente perceber como uma geração transmite conhecimento para a próxima geração. É saudável, é importante, e assim foi. E nós temos, depois de Terá viveu 128 anos com Noé. E Terá, então passa um tempo, nasce um dos filhos chamado Abraão. O pai Abraão, o pai da fé. E Abraão passou 75 anos junto com Noé. Conviveu com Noé. Viveu debaixo da mesma atmosfera. Respirou o mesmo ar. Conviveu no mesmo tempo, por 75 anos. Ele teve essa possibilidade. Talvez os números não sejam exatos, mas você entendeu o princípio que eu quero passar. Como é importante a gente passar as histórias de geração em geração. E eu gostaria que você pensasse a respeito de como você tem feito, como você tem vivido em família, com os amigos, quais são as histórias que nós estamos passando adiante. Deus permitiu que Noé vivesse 950 anos e tivesse condições de passar para essas próximas gerações experiências que ele teve, do Deus que ele conheceu, do Deus com quem ele convive. Hoje nós não temos Noé, temos a palavra escrita, temos documentado graças a essas histórias que foram ensinadas. Mas hoje nós temos o Espírito de Deus, nós temos o Espírito Santo que foi derramado sobre toda a carne para ensinar as coisas. E eu quero entrar um pouquinho nesse assunto. E eu gostaria que você fosse comigo para Mateus 17, versículo 5. E eu gostaria que você saísse lá da história de Noé, que viveu 950 anos, pula-se um bom tempo e a gente chega nos dias de Jesus. Aonde Jesus vem e conta, mais uma vez, de uma maneira ainda mais precisa, de uma maneira Verbo encarnado, Deus encarnado, ele vem e conta as coisas do jeito que elas devem ser contadas, exatamente como Deus contaria. Ele vem em carne e osso, e ele materializa, ele exemplifica, ele toca nas pessoas e ele traz o próprio Deus sobre a terra. Jesus, homem, Jesus, Deus. Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Jesus está aqui, vivendo sobre a terra, conversando em roda com os seus amigos, com os seus conhecidos, com os seus inimigos, com os seus discípulos. E ele conta histórias que deverão ser passadas de geração em geração. E graças a Deus essas histórias chegaram até nós. Porque nós temos sentado à roda, junto com pessoas que experimentaram histórias com Deus, experimentaram o próprio Deus no seu dia a dia. E diz assim em Mateus 17, versículo 5, enquanto ele ainda estava falando, Pedro, e aqui a história, o pano de fundo é, Jesus pega Pedro, Tiago e João, e eles sobem para um monte, e lá Jesus ele é transfigurado. As roupas dele ficam brilhando, de uma maneira muito intensa,
E de repente, porque Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos, aparece Moisés e Elias conversando com Jesus. E Pedro reconhece: ô Moisés, ó Elias. Aí é um bom sinal para você perceber que a gente vai saber quem é. Eu vou reconhecer minha esposa lá, mas a gente não vai ser marido e mulher. Mas eu vou reconhecer. A gente vai se reconhecer. A gente vai entender as coisas. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Mas são pequenas gemas, pequenas preciosidades que Deus coloca aqui para a gente perceber que Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Moisés está vivo, Elias está vivo, e as pessoas que você já conviveu, que já passaram, Deus, se é Deus dessas pessoas, essas pessoas estão vivas. Como é importante a gente perceber a importância de permanecer transmitindo histórias de geração em geração. Então, nesse momento, aonde Pedro vê Moisés, vê Elias, e ele diz assim: puxa, que bom que nós estamos aqui, vou fazer uma tenda para você, para você, para você. E ele estava totalmente atordoado, abismado com o que ele estava vendo, nem pensava direito. Olha o que acontece: uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, está microfonando aqui um pouquinho: este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Ouçam a Jesus. Como é importante a gente perceber que o próprio Deus, Ele desce numa nuvem brilhante e Ele fala: vocês precisam escutar Jesus. Jesus tem histórias que vocês precisam ouvir. Jesus tem ensinamentos que vocês precisam ouvir. Ouçam Jesus. O Deus Todo-Poderoso diz: ouça Jesus. Muitos de nós estamos buscando a Deus, e Deus está dizendo: ouça o meu filho, ouça Jesus. Por isso que é tão importante a gente estar na igreja, como é importante a gente participar de um Connect, como é importante a gente ler a palavra de Deus, como é importante a gente gravitacionar ao redor das histórias que devem ser passadas de geração em geração, e não ouvir qualquer filme, ouvir qualquer coisa. Todas elas são muito interessantes, são divertidas, preenchem o tempo, mas qual é o filme que vale a pena você passar de geração em geração? Pouquíssimos, um ou outro. Mas as histórias de Jesus, as experiências, os ensinamentos, a mensagem de Jesus vale a pena e precisa ser passada de geração em geração, para que a raça humana permaneça viva, saudável. E nós temos que nos manter conectados no sobrenatural. Nós precisamos nos manter conectados naquilo que é espiritual, e não simplesmente naquilo que é palpável, naquilo que a gente consegue entender. Porque para a gente se aproximar de Deus, a gente precisa acreditar que Ele existe. E é necessário fé para isso. É necessário você exercer fé. Sem fé, a gente não se aproxima de Deus, porque a gente não acredita que Ele existe. Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Ouça Jesus. Ouça a mensagem dEle. E é de uma maneira sobrenatural. Quando você lê uma história, você precisa abrir teu coração e deixar o ambiente da fé ser alimentado à sua volta. Você precisa criar um ambiente que seja favorável para esse tipo de situação. Você precisa se desconectar de tudo e de todos. Você precisa ter o teu momento. Você precisa conseguir ficar simplesmente sozinho com Deus. E é incrível que essa abertura que o Marquinhos fez, o cara tinha um ouvido biônico. Ele escutava as folhas desabrochando, o sol nascendo. Mas ele encerrou bem. A gente precisa se aquietar. A gente precisa se aquietar. E eu quero adicionar nessa história: a gente precisa criar um ambiente de fé. Crie um ambiente de fé para que você
possa acreditar nas histórias, porque elas são impossíveis de acontecer. Mas o impossível para o homem é possível para Deus. Como é importante você criar esse ambiente de fé, de abertura, de expectativa para crer no inacreditável. Porque andar com Deus, gente, é andar dentro daquilo que é impossível, é inacreditável, não pode ser verdade, mas é. Não dá para fazer, mas a gente consegue. Passa mais um pouco para frente, João 17, 20 e 21. Esse Jesus caminhando com os discípulos, ensinando várias coisas, várias parábolas, a parábola do semeador, a parábola do filho pródigo, tantas histórias que nós temos hoje, porque esses discípulos ouviram, sentado à roda junto com Jesus, ensinamentos que eram dignos de passar por séculos e séculos e séculos e séculos, e chega até nós. A palavra de Deus não passa, e ela vai passar de geração em geração, e ela nunca vai acabar, nunca. Todas as histórias da mensagem de Jesus permanecerão vivas de geração em geração, porque Deus sempre levanta pessoas como você para manter as histórias vivas, para que você experimente o Deus vivo em cima das mensagens vivas que Ele deixou registrado, não apenas na palavra, mas no coração de pessoas em carne e osso como você e eu, com falhas como você e eu. Mesmo assim a gente passa o ensinamento, e a essência permanece até os dias de hoje. E Jesus então, Ele está falando com os discípulos, e quando a gente está para... Já falei isso várias vezes e continua sendo verdade, cada vez mais talvez. Nos nossos últimos dias, aquilo que a gente fala é realmente muito importante. E as pessoas que vão nos ouvir, prestam atenção. Se eu estou, nos meus últimos dias, eu estou para sair, estou para ir embora, e eu digo alguma coisa, olha, precisa fazer isso, isso e isso, porque eu vou embora, e você vai precisar tomar conta dessas coisas, assim, assim, assim. A pessoa que está ficando, ela presta atenção, e muito. E Jesus está prestes a ir embora, e Ele está falando com seus discípulos, dando para eles orientações, e eles estão exaustos de tristeza, eles estão cansados, estão tristes, mas eles ouvem Jesus se ajoelhando, orando por Ele mesmo, pelos seus discípulos. Mas aqui, 20 e 21 diz assim: minha oração não é apenas por eles, discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E é nesta roda, é nessa conversa, é nessa transmissão de um pedido para o seu próprio Pai e um recado para os seus discípulos, para que eles preguem a mensagem, porque algumas pessoas depois deles crerão, e pessoas depois desses que creram, crerão, e até que essa mensagem chegou em você, para que você passe essa mensagem para aqueles que crerão. Estávamos lá em Camboriú, e Deus falou assim: você precisa começar Camboriú do jeito certo, e precisa começar em Jesus. Jesus é o único que deve ser a rocha para você começar algo. É o ponto de partida e é o ponto de chegada. Tudo gira em torno de Jesus. Eles precisam entregar a vida deles para Jesus. E eu cheguei e apresentei o plano da salvação, apresentei para eles quem Jesus é. Todos eles entregaram a vida para Jesus, e não foi de uma maneira coercitiva. Aceita Jesus agora. Foi autêntico, foi verdadeiro, foi de coração. Começando certo, começando em Jesus, recebendo a história, a mensagem que vem vindo de geração em geração, e uma oração simplesmente poderosa, aonde Jesus fala assim: Pai, eu não rogo apenas por esses que estão aqui,
mas eu rogo por aqueles que vão crer através da mensagem, através do sentar em roda, através de sentar de geração em geração, para que as pessoas ouçam essa mensagem, porque essa mensagem vale a pena passar adiante. A mensagem que você tem e a mensagem que você continua recebendo é uma mensagem que vale a pena você passar adiante, vale a pena você colocar toda a sua vida girando em torno disso. Vale a pena você organizar suas férias, vale a pena você organizar sua família, os seus recursos, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem, para que você passe essa mensagem para a próxima geração. Não vale a pena você passar simplesmente a sua vida acumulando coisas, experiências, lugares, e Jesus não estar lá. Aparece a foto, você nos Alpes, legal, você levou Jesus junto para os Alpes. Você ajudou alguém lá, você transmitiu a mensagem de Cristo, a mensagem da paz para alguém que esteve ali com você? Como é importante a gente desfrutar essa vida 100%, 100%, mas nunca deixe a mensagem essencial de fora, que é digna de ser passada de geração em geração. Vale a pena você abençoar um garçom, vale a pena você abençoar teu filho, vale a pena você abençoar, mas com uma mensagem, e ela às vezes não precisa ser nem com palavras, pode ser com um gesto, pode ser com um abraço, pode ser com eu entendo, pode ser com não condenação, pode ser de diversas maneiras, desde que você esteja consciente de que você é a mensagem encarnada, a mensagem que está sendo transmitida, não através de um livro, porque Deus não envia um livro, Ele envia pessoas, Ele envia você. Você e eu somos a mensagem encarnada em carne e osso. Nós somos o livro que deve ser lido. As pessoas precisam olhar para nós e ter uma experiência com Cristo. E a palavra de Deus deve ser feita assim. Eu não devo fazer assim, pegar a Bíblia, ó, eu li isso aqui, ó. Tem que fazer isso, hein? Ah, eu li isso aqui, ó. Tem que fazer isso, hein? A palavra de Deus a gente transmite assim: eu leio, aplico em mim e me relaciono. É assim que a gente faz. Nós somos limitados, sim, somos muito limitados. Eu, talvez mais do que todos vocês. Muitas limitações. Germânico, brabo, né? História, as crianças morrem de medo de mim aqui dentro, né? Ó, o dono da academia. Virei um ícone da maldade, né? Da disciplina. Mas se eu estou fazendo o que eu estou fazendo, ninguém tem desculpa para não fazer o que tem que fazer. Ninguém. Todos nós temos a mesma natureza. Nós todos temos a mesma natureza que Elias, que Isaías, que Moisés. Nós somos iguais em carne e osso. Tobias, corre. Minha oração não é apenas por eles, mas é por nós. Jesus orou pensando em você, pensando em mim, pensando em fazer com que a gente tivesse condições de passar a mensagem dele. Quantos mil anos atrás, gente? 2000 anos atrás já. E nós temos carregado essa mensagem e vem vindo, assim como Noé sentou com várias gerações. Hoje nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, nós temos a igreja, nós temos Connect, nós temos geração em geração sentada ao redor de um tema central: Jesus. Jesus é a essência. Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que eu fizer, precisa começar em Jesus e precisa terminar em Jesus, precisa dar glória para Ele. Jesus, Ele fala um certo momento: Pai, aquela missão que o Senhor deu para eu fazer, eu cumpri, agora glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo, quando eu estava contigo. Termina glorificando Jesus. Toda obra, tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que Deus fez, termina glorificando Jesus. Jesus precisa ser
exaltado através da sua vida, através da minha vida. Não vale a pena viver sem esta consciência. Talvez a gente não consiga fazer isso sempre. É verdade, a gente não consegue. Mas nós estamos na missão. Nós estamos no encalço. Nós estamos perseguindo isso. Estamos correndo atrás disso. Ainda que a gente tropece, a gente levanta. E a gente continua em busca de levantar o nome de Jesus, porque nós somos conscientes, nós somos sábios, a gente sabe que nós vamos nos encontrar com o nosso Criador. A gente vai chegar na presença de Deus e a gente vai dizer assim: Deus, eu não fui perfeito, mas eu me esforcei para levantar o nome do seu Filho. Eu me conscientizei, praticamente todos os dias eu me esforçava em fazer com que o teu filhão fosse exaltado, o teu filho, a mensagem dele fosse passada para a próxima geração. Eu me esforcei para preservar a minha geração e me esforcei para ajudar a próxima. Gente, nós estamos constantemente fazendo com que os jovens que estão vindo para essa igreja, eles tenham coragem de assumir o bastão que a gente está passando e começarem a correr junto com a gente. Eu convido você jovem para você ir lá para Camboriú, para você vir aqui na C3 e você fazer cada vez mais, no seu trabalho, na sua escola, aonde você for, mas não esqueça da igreja. Não esqueça de fazer a igreja de Jesus cada vez melhor. A igreja tem defeitos? Tem. Nos ajude a consertar. Não adianta a gente criticar a igreja. Não adianta a gente meter o dedo na cara das pessoas que estão tentando fazer alguma coisa. Nós temos que nos alinhar ombro a ombro com essas pessoas e dizer assim: deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar a fazer Jesus cada vez mais bonito. Eu não vou criticar, eu vou ajudar. Eu vou participar. Estava falando com um amigão meu esses dias aí, e às vezes a gente usa as nossas finanças de uma maneira um pouco solta demais, e a gente esquece que a gente faz parte de um corpo. A gente faz parte. Gente, por favor, me entendam. Não estou pedindo nenhum centavo, nenhum. O que eu estou pedindo é que você traga a sua consciência e você coloque ela diante do Senhor Jesus. E você se alinhe 100% com aquilo que Ele quer fazer. E Jesus nos colocou dentro de um lugar. Como é importante a gente alinhar as nossas finanças, os nossos talentos, o nosso tempo, os nossos relacionamentos. Como é importante a gente alinhar junto com a igreja, para que ela seja cada vez mais forte. Como é importante a gente não diluir o valor, a importância da igreja que se reúne. Não caiam na cilada de que, não, cada um é igreja no seu canto. Não funciona, gente. Os discípulos se reuniam de casa em casa e no templo. São as duas coisas, a gente tem que estar junto. A gente precisa contar as histórias uns para os outros, dentro da igreja, nas casas. Como é importante a gente alinhar tudo que a gente tem, as nossas finanças. Por exemplo, a gente vai para Camboriú. Quem paga a gasolina, quem paga a refeição lá, somos nós. Nós pagamos. A gente envia um casal para lá, a gente paga a gasolina para ele ir para lá. A gente recebeu as pessoas no salão de festas de uma das pessoas que até frequenta aqui, e nós pagamos a janta, porque nós somos generosos. E somos nós que fazemos isso acontecer. E o que é que nós estamos fazendo, gente? Nós estamos escrevendo, passando para a próxima geração, de geração em geração, a história do Senhor Jesus. Vale a pena, nós vamos ver esse filme, nós vamos perceber que Jesus vai dizer assim, ó: perfeito o que vocês fizeram, vocês se alinharam, vocês se uniram, e Jesus fala assim, para que eles sejam um. Cada igreja local precisa se unir para fazer algo juntos, e cada igreja tem a sua missão, nós temos a nossa. E a nossa missão, gente, é alcançar as pessoas que cansaram
cansaram de igrejas que apontam o dedo e que sugam toda a energia deles. E a nossa missão, gente, é resgatar a beleza da igreja para essas pessoas. Porque a nossa igreja não é atraente para muita gente. Porque a gente é liberal demais. A gente é solto demais. A gente não tem programação na terça, na quarta, na quinta. A gente não força as pessoas a virem aqui. Não forçamos nada. Mas nós queremos alcançar as pessoas que cansaram de serem sugadas, cansaram de ser manipuladas, de prometer 10 se você der 1, prometer 100 se você der 10. Eu prometo para vocês a vida eterna, eu prometo para vocês um galardão que ninguém pode pagar, só Jesus. Seja um copo de água fria, seja $1 milhão, não interessa o que você vai dar, mas você precisa estar alinhado com uma igreja, você precisa estar alinhado em fazer com que Jesus seja glorificado. Jesus merece, Ele morreu numa cruz por você, para que você viva eternamente. Não tem nada melhor do que isso. É viver de frente para o mar, sossegado. Uhul. Jesus projeta para o futuro, para as próximas gerações, as palavras dele nesta oração: Pai, não rogo só por esses que estão comigo, mas por aqueles que crerão na mensagem que será passada de geração em geração. E nós somos essa geração que precisa passar a mensagem para a próxima. E ele continua, em outro trecho ele diz assim: eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. E ele complementa em João 15, 26, quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Jesus é centro, Jesus é pivô de tudo aquilo que o universo possa declarar que existe. Visível ou invisível, Jesus é pivô. Jesus é central. Todo e qualquer milagre, todo e qualquer poder, toda e qualquer manifestação, qualquer coisa que venha sobre a face da terra, aos teus olhos, aos teus ouvidos, ao seu conhecimento, se vier de Deus, precisa apontar para Jesus. Senão, foge louco. Precisa apontar para Jesus. Os dons que você receber, os dons que você tiver do alto, precisam apontar para Jesus. Se alguém orar em línguas, precisa apontar para Jesus. Se alguém traz uma oferta, precisa apontar para Jesus. Se a gente faz uma boa ação, precisa apontar para Jesus, porque Ele é o pivô de todas as coisas, e Ele precisa ser o pivô da sua vida. Ele é aquele que garante a tua vida eterna, é aquele que vai te recompensar. É necessário que aqueles que buscam a Deus tenham consciência de que Ele é aquele que recompensa as pessoas que fizeram algo por Ele. Ele vai recompensar. Vale a pena andar em sabedoria. Vale a pena viver a sua vida alinhado com esse nome Jesus. E Jesus, Ele é fabuloso, Ele é fantástico, Ele é conselheiro, Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que nos salva, Ele é o nosso Redentor, é aquele que é poderoso para nos resgatar, é aquele que é capaz de fazer com que, ainda que eu morra, eu te ressuscitarei. Nem a morte pode nos deter. Por quê? Porque nós somos grande coisa? Não, porque nós somos merecedores de uma misericórdia que só uma pessoa pode ter, só uma pessoa pode dar, e essa pessoa é Jesus, que venceu a morte. Não vale a pena conquista alguma se você perder a sua alma. Não vale a pena conquistar qualquer coisa se Jesus Cristo não for a engrenagem principal. E a mensagem que vem vindo de geração em geração é essa, e eu me alegro, eu me regozijo, eu fico feliz, eu me sinto orgulhoso de poder pronunciar essas palavras.
as palavras de Jesus e pronunciar esse nome de 5 letras, Jesus. Jesus, Ele é fabuloso. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele te entende. Jesus é capaz de te salvar. É capaz de te dar a vida eterna. É capaz de fazer você prosperar, ser mais do que vencedor aqui sobre a terra. Jesus é capaz. E é Jesus que eu ofereço para você. Domingo após domingo, nós oferecemos para você Jesus como central. Domingo após domingo, essa mensagem que chega de geração em geração, de pais, filhos, netos, sendo passado para a gente. Nós somos extremamente abençoados, porque nós temos tido o privilégio de ouvir esse nome de 5 letras, Jesus, o nome que está acima de todo nome. Diante desse nome, todos nós vamos nos curvar, todo joelho irá se dobrar. E eu te aconselho a dobrar os teus joelhos em vida, no teu dia a dia, você reconhecer: Jesus, Tu és soberano, Tu és o meu dono, o Senhor me comprou, eu reconheço o que o Senhor fez por mim. E nós precisamos entender a importância disso, porque esta mensagem, gente, nunca vai acabar. O homem do saco um dia acaba, mas a história de Jesus jamais, jamais vai acabar. Eu quero desafiar você, como eu sempre faço, a checar, avaliar quem Jesus é para você. Como vale a pena você ser honesto com você mesmo? Como vale a pena eu, Ronald, ser honesto comigo mesmo? Eu tenho seguido Jesus, eu creio em Jesus, a minha vida eu realmente entreguei para Ele, eu tenho passado a mensagem, eu tenho, como eu preciso checar isso, você precisa checar isso. Eu quero te dar essa oportunidade agora. Talvez você não tenha ainda entendido o que Jesus realmente fez por você. Em poucas palavras, Jesus morreu no seu lugar, para que você não precise permanecer morto. E quando a morte chegar, Jesus vai estar ali para te ressuscitar. É a promessa dele, não é minha. São palavras dele, não são minhas. E para andar com Deus, eu preciso abrir o mundo da fé e dar uma chance, não para ele, mas para mim mesmo, experimentar Jesus. Por isso que eu quero que você feche seus olhos rapidamente. E eu vou pedir que você reúna as tuas forças, reúna a sua honestidade. E você possa então dizer para você mesmo: eu preciso entregar minha vida para Jesus. E para isso eu vou te dar a seguinte oportunidade, que você simplesmente, rapidamente, daqui a pouquinho, levante a sua mão. Só como um sinal de que você realmente quer Jesus. Então eu vou te perguntar agora: você gostaria de entregar sua vida para Jesus essa noite? Simplesmente levante a sua mão rapidamente, que eu quero ver se você está aqui. Ótimo, aqui no meio, ali atrás, pode baixar a mão, vocês dois. Mais alguém aqui na frente? Ótimo, pode baixar sua mão. Mais alguém gostaria de entregar a vida para Jesus? E eu vou encerrar esse momento e nós vamos orar. Muito bem, ótimo. Pode olhar para mim, por gentileza? Vocês que levantaram as mãos, rapidamente, vocês tenham certeza do seguinte: Deus motivou esse movimento. Essa mensagem é uma mensagem não de palavras quaisquer,
são palavras vivas, que mexem com a gente, mexem conosco, mexem com a nossa essência, mexem com a nossa eternidade. E essas palavras gritam para que vocês façam um movimento, e vocês fizeram. E Deus estava assim, olhando, inclinado, Jesus olhando, os anjos prestando atenção no que vocês estavam prestes a fazer. E vocês levantaram a mão, e Deus viu. O apóstolo Paulo, ele nos ensina de que nós cremos com o coração, e assim vocês fizeram, e vocês expressaram o que vocês creram no coração, desejando isso. Mas o apóstolo Paulo fala o seguinte: após essa experiência que ele teve com Jesus, Jesus ensinou para ele o seguinte: Paulo, você precisa confessar que eu sou o teu Senhor. Você precisa confessar. A gente vai diante de um juiz e a gente confessa se fez algo errado ou não, né? Ou se a gente vai pedir alguém em namoro, a gente fala: quer namorar comigo? Quer casar comigo? A gente fala. Por isso, nós, em alguns segundos, nós vamos todos levantar e a gente vai fazer uma oração junto com vocês que levantaram a mão, tá? E a gente vai simplesmente entregar a vida para Jesus junto com vocês. E eu vou falar uma frase e vocês, por gentileza, repitam, mas que vocês ouçam a voz de vocês. Não pode ser assim. Seja claro, tenha coragem, fale: Senhor Jesus, Senhor Jesus. Seja corajoso nesse momento. Por isso nós vamos fazer junto com vocês, para que vocês não paguem um mico, né? Tá bom? Então, igreja, vamos ficar em pé. Eu vi 4 pessoas levantarem a sua mão. E depois desse culto aqui, vocês 4 que levantaram a mão, eu vou pedir que vocês, lá no café, tem uma sala ali para a direita de vocês, para lá, né? Quando vocês forem para lá, virem para a direita, tem uma sala, e vai ter ali umas pessoas esperando por vocês, só para orar rapidamente com vocês, e vocês receberão um presentinho. A gente quer abençoar a vida de vocês. Não tenham vergonha, não fujam, não saiam correndo, realmente aproveitem essa oportunidade até o fim, tá bom? Então, igreja, vamos orar junto com eles, e vocês que levantaram a mão, com muita coragem, muita ousadia, falem assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que o Senhor veio sobre a terra, viveu entre nós, morreu pelos meus pecados, mas ressuscitou e está vivo à direita do Pai. Por isso eu Te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. E eu Te peço, perdoa os meus pecados. Amém. Amém. Vamos aplaudir a Deus?